Olá pessoal, tudo bom? Então, começando 2023, sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor. E hoje eu não vou fazer uma recapitulação de 2022. Nós procuramos fazer sempre algo diferente, um conteúdo com um pouquinho mais de pensamento em cima, né? Para não ficar aí na mesmice da internet. Bom, hoje nós vamos revisar todos os tesouros IPCAs, todos os prefixados Selic. Não precisa, né? Vamos nos poupar desse trabalho. E a minha proposta aqui é mostrar para vocês a revisão histórica de todos os títulos que estão no rol do Tesouro Direto, ou que estiveram no dia 29 de dezembro e que continuarão no rol agora, dia 2 de janeiro de 23. Muito bem. Começando então com o IPCA 26. Aqui, pessoal, são dados assim para a gente ter uma noção, né? Olha como variou esse título desde o seu lançamento, foi de 2 a 6,5%. Pessoal, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É um período de muita volatilidade. O Brasil está assim, essa que é a verdade, há vários anos com uma intensa volatilidade na sua taxa de juros. Não se consegue estabilizar em algum parâmetro, né? E vejam o preço. Preço mínimo, pessoal, R$ 2.500. Preço máximo atingido aí há poucos dias atrás, 3.245. E esse preço, vocês sabem, ele vai atingir o VNA no vencimento, que fechou o ano de 22 a R$ 3.992. Então, faltando muito pouquinho para 4 mil. Taxa média e mediana. Mediana é aquela que separa as duas metades das cotações. Então, 4,03 é exatamente o ponto assim, ó. Como a gente tem disponíveis os dados de abertura, a análise fica limitada às aberturas. Então, 4,03 separa o que, pessoal? Assim, ó, se você tem 100 aberturas, né? Em 50 delas a taxa foi inferior a 4,03 e em 50 delas foi superior a 4,03, certo? E a variância para você ter uma ideia da dispersão aí dessas taxas. Aí, pessoal, uma coisa que eu tô meio que inaugurando na internet, o pessoal não usa isso, e nós então estamos abrindo aí a análise pelo desvio padrão, pessoal. Desvio padrão, tá? O desvio padrão, ele para variáveis naturais, ele é muito útil, porque ele na média que eu chamei aqui de taxa boa é a média, e vejam que a média é um pouquinho acima da mediana, interessante isso aí no IPCA 26. Tende a ser assim, elas podem ser iguais, tá? E tende a ser um pouquinho maior. Bom, então a taxa boa que eu chamo aqui é a taxa média, tá, pessoal? Um desvio padrão acima quer dizer aonde estão aproximadamente 66% das ocorrências. E dois desvios acima, em torno de 97% das ocorrências. Então só sobra 3% para ficar acima disso. Então, nas variáveis naturais e sendo a variação de uma taxa de um título público ocasionada por expectativas, negociações, oferta-demanda, né, dois lados, um lado tentando vender a taxas muito baixas o tesouro, outro lado tentando comprar a taxas muito altas, banqueiros, instituições, etc, etc. Então, sim, dentro desse jogo aí, uma taxa, por exemplo, que você sabe que ela corresponde aí a 97% das taxas estarão abaixo disso. Não, Natan, é 100%, porque a máxima foi 6,56. Então, olha aí, pessoal. Olha só o dado, porque tem título que a taxa máxima já superou a taxa incrível. Taxa incrível que eu estou chamando aqui são dois desvios acima da média. Isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Então, pessoal, na taxa do IPCA 26, na história dele, não aconteceu ainda. Não aconteceu, porque é pouco tempo. Título lançado aí em fevereiro de 23. Tá? Mas prestem atenção nessa taxa incrível, porque nós vamos
voltar a ela em todos os títulos que eu vou mostrar aqui. E as taxas fracas, pessoal, seriam aquelas taxas para não comprar, né? Ou evitar de comprar. Claro que no Tesouro IPCA principal isso aí não é tanto problema assim, porque qualquer taxa acima da inflação sempre é bom. Mas se você evitar de comprar, ou se você uh, quer arriscar uma marcação a mercado, seriam taxas boas para vender. E de novo, pessoal, percebam que a taxa fraca 1, que é a média menos um desvio, já aconteceu mais baixo que isso, que foi a taxa mínima lá em agosto de 2020, isso aí eu me lembro até hoje. Mas a taxa fraca 2, ou seja, menos 2 desvios, aonde estão menos de 3% das ocorrências, não aconteceu ainda, porque a mínima foi 2% e poderia ser até 1,59. Olha que isso aqui dá uma previsibilidade, sim, pessoal, porque é o seguinte, o que isso aqui diz? Essas taxas que não aconteceram ainda podem acontecer, né? Não estou dizendo que é recomendação, nem desrecomendação, nem que é para comprar ou vender em tal taxa, mas vocês vão ver que no 35 isso já aconteceu, e aí é que vem o papel da estatística, né? Te mostrar ali em determinado cenário se tornar muito agudo em alguma direção, a gente pode prever, olha, o próximo ponto a ser ultrapassado, a próxima barreira a ser quebrada, seria 6,7, porque nós estamos num momento de taxas altas. Então, se você conseguir pegar esse conceito, a estatística te ajuda, e não o contrário. E os quartis, pessoal, que eu vim mostrando todo ano, vou continuar mostrando, porque nós somos o canal pioneiro em mostrar isso aí na internet. Depois vieram todos os outros que passaram a copiar isso aí. Tudo bem, né? A gente gosta de lançar ideia mesmo. Olha só, pessoal. Primeiro quartil, então, que seriam taxas para não comprar ou para realizar o ganho de marcação a mercado, 2,88. E o Q3, que é a melhor taxa, 5,41. Vejam como ela é longe da taxa incrível, porque não é a taxa incrível, né? O Q3 ficaria mais semelhante à taxa muito boa do desvio padrão, tá? Que seria um desvio acima da média. Então 5,47, 5,41, muito parecido. Vamos para o IPCA 35, agora sim a gente vai ter outros dados aqui para a gente brincar, e aqui a coisa fica muito interessante, título lançado em 2011, pessoal. Olha só, então, com apenas 11 anos de história, olha como tem dado interessante. Vejam esse preço mínimo dele, R$ 411 reais, aconteceu lá no lançamento, no primeiro ano. Né? E o preço máximo 2.129, agora ele está ali 1.870, 1.900 reais, algo assim, nada de se preocupar. Mas vejam como na linha final, olha só, de 14 para 2.000 reais, pessoal, de 14, de 400 para 2.000 reais, o negócio aumentar 5 vezes em 11 anos. Meu Deus, isso aqui parece ação que explode, né? Não, é título público. Né? Vejam aqui, ó, e a oscilação, vejam como realmente o Brasil, ele é um país de altos e baixos, não tem jeito. Taxa mínima 2,89, taxa máxima 7,80. A média é em 5,3. A mediana em 5,58. Aqui a mediana foi um pouquinho maior que a média. E a variância 0,97. Bem menor que a variância do IPCA 26. Por quê? Porque o 35 teve períodos, maiores períodos de taxa estável do que o 26. Porque pensa bem, pessoal, o 26 ele foi lançado ali no comecinho dos efeitos da pandemia, né? Então ele realmente foi assim uma loucura, né? O desvio padrão, olha aqui, pessoal, a taxa incrível dele, 7,32, já aconteceu. Nós já tivemos 7,80. 7,32 foi a taxa incrível. Então, pessoal, nesses títulos em que ela não ocorreu, pela assim, pela oscilação das coisas no Brasil, e vejam que a variância dele é menor que a do IPCA 26. Tá? Então basta mais tempo. É isso que eu quero dizer. Basta mais tempo. Essas taxas podem acontecer tanto numa direção quanto na outra. Olha a taxa fraca 2. 3,13. Ele teve taxa menor que isso? Teve. 2,89. Vejam só que loucura, pessoal. Que loucura.
Bom, então assim, 6% a gente sabe que é uma taxa muito boa com comprovação histórica, né? Por backtest e até por alguns títulos que algumas pessoas têm e felizmente não venderam, né? Com taxa de 6%. A gente sabe que essa taxa é excelente. Ela está ali no range entre boa e muito boa na análise do desvio padrão. E o terceiro, o Q3, ó, 5,99. Então, muito interessante quando você tem um período um pouquinho maior de análise, 11 anos no caso do IPCA 35, essas verdades começam a aparecer, né? Mas a mais simples, pessoal, tempo, né? Tempo ganha de tudo. Olha aqui o que é a distância em 11 anos entre o preço mínimo e o preço máximo. Né? Isso é muito forte, tá? Então, isso é muito forte. Nathan, essa parte estatística aí é muito complicada, não sei o que e tal. Eu não entendo, não tem problema, eu também não entendo. Então, vamos olhar só o preço. Vejam o que é isso aqui, o que causou, minha gente? Só o tempo. Só o tempo. Nada mais. Vamos ver o 45. O 45, ele tem um período aí intermediário entre o 26 e o 35. Ele foi lançado em fevereiro de 17. Ele tem, então, 5 anos de história, já indo para o sexto daqui a pouquinho. E olha só, pessoal, preço mínimo R$ 587. Quando que ele aconteceu? Lá em 2017. Preço máximo foi em 2019, no auge das taxas baixas no Brasil. Ele estava em torno de IPCA mais 3 quando essa taxa aconteceu. Então, olha só que interessante, pessoal. A taxa média mais baixa que a mediana, porque ele teve um período muito grande de taxas baixas dentro da sua história, ou seja, o ano de 2019. O ano de 2019 influenciou muito a média do IPCA 45. Foi o ano que a taxa só caiu. E esse ano não está nos dados do IPCA 26 porque ele não existia. Né? IPCA principal 26. E no 35 diluiu. Diluiu porque ele tem muito mais anos na contabilização aqui. Bom, taxa mínima e máxima de 2,89 a 6,47. Isso aqui é muito parecido com o IPCA 35, porque a mínima deles foi igual, ó. Mas nós não tivemos o 7,80 aqui. Por quê, pessoal? Porque esse 7,80 foi na época do impeachment da Dilma, em 16. E o IPCA 45 foi lançado em 17. Tá? Muito bem. E olha a variância, 0,75 é a menor dos três até agora. Olha ali, ó. O 35 é 0,9, o 26 é 1,6. E vejam que mesmo o IPCA 26 tendo uma variância maior nas taxas, ele é o mais seguro pela menor duration, pelo prazo dele. Então vejam que o IPCA 45 até oscila menos, mas quando ele oscila, ele mexe demais no preço. Bom, muito bem. O desvio padrão, pessoal, olha aí, ó. Taxa boa acima de 477. Eu acredito que não seja difícil para a gente agora conseguir melhorar a taxa média da nossa carteira, né? Taxa muito boa, 5,6, taxa incrível 6,51. A máxima está quase chegando na taxa incrível. Vai chegar no futuro? Pode chegar. Eu acho que chega, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo e de ciclo. Pode não ser nesse ciclo de altas, pode ser no próximo. Pode ser no outro. Mas até o vencimento, com certeza. Meu Deus, com certeza. Nos próximos 5 anos, essa chance já é muito, muito grande. Tá? Porque aí ele vai estar equiparado com o período do 35 em que essa taxa máxima já aconteceu. O motivo pode mudar, mas é uma coisa estatística. A, a, como é que eu posso dizer? A distribuição dessas taxas ao longo do tempo, ela obedece uma distribuição de Gauss. Então, vai acontecer. Vai acontecer, que a gente não sabe quando. Tá? Por isso que, assim, a gente tem que ter muita cautela, porque no IPCA 35 aconteceu poucas vezes em 11 anos. No 26 não aconteceu ainda. No 45 chegou perto, mas não aconteceu. E essa taxa de 6,47 foi agora há pouco. Foi novembro ou dezembro de 22. Né? Muito bem. E as taxas fracas, pessoal? Vejam que na parte de baixo da curva, taxa fraca 2, já foi superada, né? Porque a mínima foi 2,89. Olha aí que bacana. O título só tem 5 anos de história. 5 anos.
né? Então vejam como esses dados são muito interessantes da gente olhar e você vai ter que tirar as suas conclusões. Eu estou falando aqui as minhas impressões, né, do tempo que eu estou acompanhando, do tempo que eu estou investindo e tal. Eu comecei a realmente levar o Tesouro Direto bastante a sério. Foi mais ou menos ali, apesar de começar a investir desde 2004, quando tu sentiu que, olha, não, a minha praia é essa, a minha área de competência é essa, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero me aprofundar e entender direitinho. Foi ali em meados de 2015 e 2016 que eu realmente, né, caiu a ficha e dali eu realmente vi que era a área que eu tinha que estudar mais. Muito bem, pessoal. Os quartis, tá? Os quartis, a gente tem ali 5,5. A taxa de 5,5 muito perto da taxa muito boa, 5,6. Então vejam como a análise, tanto a análise por desvio padrão quanto a dos quartis, para achar uma taxa que você vai estar muito bem obrigado a maior parte do tempo, é muito útil, né? São muito parecidos. Então, 5,5 e 5,6 no 45, 5,99 e 6,33 no 35. Aqui no 33 a análise pelo desvio já ficou bem mais difícil, porque, por exemplo, esse ano de 22 foram muito poucas ocasiões. Por que essa taxa está muito puxada para cima? De novo, pelos eventos históricos que aconteceram em 2016. E no 26, 5,4 e 5,4. Eles já estão na mesma dezena ali, na mesma dezena de fração da taxa, né? Agora, pessoal, os IPCAs com juros, nós temos pouca história em todos eles. O IPCA 32 foi lançado em 22, então tá tudo muito muito cru assim. Vejam pela diferença de preço. A diferença de preço é 10%. É um título que não fechou um ano. Então aqui até que meio que não dá muito para aprofundar demais. A diferença entre a taxa mínima e a máxima é muito pouca. Parece que o Brasil não oscilou tanto quanto nos outros períodos. Não, é a pouca história do título. Taxa média de 5,8, taxa boa 5,8, taxa no terceiro quartil 5,9, tudo muito parecido. E claro, a gente vai olhar aqui a taxa incrível 6,29, olha aqui, ó, a máxima já passou a taxa incrível, mesmo com menos de um ano. Que interessante. No 26 isso não aconteceu, mas na mínima aconteceu. Vamos ver aqui se aconteceu na mínima. Aqui a fraca 2 ainda está muito alta, certo? Muito alta. Tem que ter uns 2, 3 anos aí para a gente ter alguma representatividade amostral aqui para achar a taxa fraca 2. 5,3 ela também aconteceu porque a mínima foi 5,29. Mas esses dados por pouco N, né? Pouco poder amostral eu descartaria. O que eu quero dizer com pouco poder amostral? É isso, menos de um ano de dados. Menos de um ano de dados não vou não vou investir muito tempo aqui, né? No 40, que aí foi lançado junto com o 26, né? 26, 40 com juros e 55 com juros. Esses três títulos lançados lá em fevereiro de 2020. Então nós temos aí uma variação de preço já um pouco mais considerável, de 25%, mas aqui, pessoal, esse preço, o máximo, é diferente dos IPCAs principais que a gente vê que eles correm pelo tempo. Por quê? Por que eu digo que eles estão correndo pelo tempo? Porque o preço de agora está muito mais perto do preço máximo do que do mínimo, concordam? Vamos voltar ali no 26. Olha aqui, ó. O preço atual, deixa eu pegar aqui a minha cola. E também só para atualizar aqui, ó. O preço atual do 26, fechamento do dia 29 de 12 de 22, R$ 3.216, muito próximo do máximo. E a taxa a 6,18, muito boa a taxa, hein? Muito boa. Olha aqui, ó, acima do Q3, acima do desvio 1. 6,18. É muito bom. Veja aqui o 35. Preço máximo 2.129. Preço atual 1.937. Taxa atual 6,05. Não tá na muito boa aqui, mas tá na boa, tá indo, né? E tá acima do Q3. Eu acho excelente. Eu acho uma taxa assim a se aproveitar. E o 45, minha gente, 6,21. 6,21 tá com uma taxa
Aqui, ó, acima da muito boa, bem perto da taxa incrível, 6,5 para 6,21, né? Tá bem acima do Q3. E o preço, pessoal? O preço aqui a marcação a mercado é muito violenta. Ele está em 1.042, mas está mais perto do preço máximo. Então, o que eu quero dizer? Por que eu fiz esse parênteses aqui, quando eu estava falando lá do 40? Porque nos IPCAs principais a gente vê que eles estão sendo puxados, o preço está sendo puxado para cima pelo tempo de história, né? Então, dá mais uns 5 aninhos aí pro 45, porque ele tem uma duration muito ampla, diminuir um pouquinho essa duration, ele diminui um pouco esse risco, ele vai mostrar a mesma coisa que o 26 e o 35. Já que nesses conjuros que são muito novos, esses preços máximos aqui, eles refletem aquele período de taxa muito baixa de 2019, que eu estou fazendo dados históricos, né, pessoal? Só relembrando. Então, o 45 também, aqueles 1.500 de preço foi lá em 19, quando as taxas aí giravam em torno de IPCA mais 3. Muito bem, vamos ver aqui. Então, mínima de 3,2 a 6,4. Olha aí, uma bela variação, hein? Variância de taxas, mesmo assim, baixa, 0,75. Fica no patamar aí do 45. O 32 nem dá para citar essa variância de taxas, porque é muito pouco tempo histórico. Mas olha aqui, ó, a mesma coisa do 45. Então, realmente, o longão é difícil de mexer a taxa, mas quando mexe, altera muito o preço. Mesma coisa, ó, 40 a 45, variância muito parecida, pessoal, muito parecida. Vamos ver aqui, ó, taxa incrível, 6,51, tivemos uma máxima de 6,40, então ainda está por acontecer. E a fraca 2, 3%, também está por acontecer. Que interessante. Taxa atual desse título, vou pegar aqui minha cola de novo, está em 6,13. Situa-se num patamar realmente muito forte. Acima de 5,6, acima de 5,6. 55 com juros, pessoal. Também, olha aí, ó, aqui é mais intenso ainda o efeito da marcação a mercado, porque é um título jovem, de 3 anos, que oscilou de R$ 3.800, e esse preço mínimo aconteceu agora em dezembro, e esse preço máximo aconteceu lá em 2020, se não me engano. No lançamento, eu acho até, perto do lançamento. Tesouro IPCA, pessoal, olha só. Em outro vídeo eu falei uma coisa. Tesouro IPCA principal quase sempre é muito bom comprar no lançamento. Eu falei isso por uma inferência, tá? Já o IPCA com juros pode não ser bem assim, porque a fórmula do cálculo do preço unitário do IPCA com juros leva em consideração todos os cupons futuros a receber. Então, a prova disso é o 55, que chegou a valer R$ 5.144 perto ali do seu lançamento. Então, cuidado com os IPCAs com juros. Quando eles têm assim uma taxa baixa, todos os cupons dele vão se tornar muito caros. Então tem que ter esse cuidado. Mas olha só, pessoal, oscilou um monte em termos de preço. O 32 não chegou a oscilar, chegou a oscilar 10%. Não passou muito disso. O 45 já foi na casa aí dos 25%, aqui foi um pouco mais. Mas a variância é menor na taxa, que qualquer movimentinho aqui explode o preço, né? Muito bem, vamos ver aqui o desvio padrão. 6,5 seria a taxa incrível, não chegou lá ainda. E a taxa fraca 2, 3,26, também não aconteceu ainda, 3,3. Então, olha, quem está esperando para vender ou para comprar, tem que continuar esperando. Não, eu não penso assim, tá? Eu só quero dar a informação. Eu acho que tem que comprar e deixar o tempo agir. Tá? E no quartil 5,7, ele está a 6,16. E 5,7 também no desvio padrão. Olha aí que legal. Agora os prefixados, pessoal. Prefixado 25, esses dados históricos aqui têm um problema, porque ele ficou muito tempo fora do hall. Né? Ele foi lançado ali em 18 e acho que em 2020 saiu para a entrada do pré-26 e só voltou agora em 22. Então tem muita taxa aqui
que foi computada que na verdade o título não estava no rol. E aí, bom, aí prejudica bastante a nossa análise. Mas o que eu quero, para quem que eu acho que é mais interessante de olhar isso aqui que eu estou mostrando na tela, para quem está investindo ou pensando em investir no pré-fixado 29, eu acho que é muito interessante de observar essa tela aqui, porque eles podem sim um ser muito parecido com o outro. Pode um ser espelho do outro? Pode. Principalmente porque a gente está vendo esses preços agora no pré-29. A gente está vendo esses preços abaixo de R$500. A gente sabe que um pré-fixado vai a 1.000. Mas só para também provocar o pensamento. Vamos voltar aqui porque eu vi um preço parecido. Olha ali, minha gente. 411 no 35, IPCA 35, 587 no IPCA 45 como preços mínimos. Vamos voltar lá para o pré-25. Então ali quase 500, um pouco mais de 500. Isso aqui acabou atrasando um pouquinho. Tá? E vejam, no caso do 35 e do 45, o preço deles hoje. Certo? E você que pensa em comprar pré-fixado, de repente, pessoal, olha só, o pré-fixado ele não passa de 1.000. Olha aqui o preço máximo dele até agora, não bateu R$800 ainda, pré-25. Enquanto que os IPCAs já passaram e vão passar muito mais. Né? Acho que isso diz muita coisa. Bom, sobre taxas interessantes aqui, ó, muito boa, acima de 11,4 e o Q3 acima de 11,3. E ele ainda está com taxa muito boa. Pegando aqui a minha cola, eu acho que é 12%. 12,6. O pré-29, muito parecido aqui com o IPCA com juros 32. Nós não temos um período legal para concluir qualquer coisa. Ele está com taxa de 12,8 no dia 29 de dezembro, que se encontra aí acima da média do ano e quase no Q3, mas já caindo um pouquinho da taxa muito boa do desvio padrão. A taxa muito boa é 13% mesmo, né? 13% seria o mais interessante, 12,8. E aqui, pessoal, de novo, olha só, que nem o 32, ó, pouca oscilação, ele meio que andou de lado ali, oscilando uns 15% ao longo do ano, em termos de preço, e não saiu muito do lugar. Eu acho que 18 para 22, 3 para 4 anos, eu acho que lá por 23, 26, 27, esse título vai estar aí entre 700 e 800 reais. E é isso, pessoal. Vai chegar a 1.000 no vencimento. Você tem um ganho limitado. Gostei de uma frase que eu ouvi num outro vídeo, não me lembro de quem agora, que dizia o seguinte: o pré-fixado principal, né? É aquele título que, se tudo der certo, você ganha o combinado. Então quer dizer, você tem essa limitação intrínseca. Mas não quer dizer que seja ruim. Ele tem, tanto ele quanto o 25 tem belas margens acima da inflação. Então, inflação aí estimada de 6% em 22, nós ainda não temos o dado oficial, e provavelmente 5% em 23 ou mais. Não sei como é que vão se comportar preços de combustíveis, de energia elétrica. Se eles tiverem uma pancada em janeiro, essa inflação aí vai ser mais alta do que os 5% projetados até então. Vamos ver, né? E o pré-conjuros? Outro título bebê aí, que tem aí menos de um ano de vida, e eu também acho que não dá para analisar muita coisa aqui. Mas vejam que, como o prazo dele é muito maior que os outros, vejam que a oscilação aqui já vai para a casa dos 20%, praticamente R$140 de oscilação entre 800 e 950. É um título que não bateu os 1.000, e vejo que o pré-31, que é o antecessor, teve negociação até mais de R$1.250. É uma loucura, não? Então essa variância de taxas aqui não dá para considerar muito, bem como a previsibilidade do desvio padrão também não dá para dizer muita coisa, mas olha só, como ele estressou bem mais que todos os outros. A máxima dele, 13,7, foi acima da taxa incrível.
Isso já é uma coisa bastante significativa. Ele não está em negociação, porque ele vai pagar o seu cupom de juros hoje, dia 2 de janeiro, e volta ao rol. Então vamos ver, ele vai voltar aí provavelmente na casa de 840, 850 reais, a considerar o último preço. Com uns 2 anos de dados aqui, aí ele sai do rol para entrar o pré-35, que isso vai acontecer no ano que vem, 24, a gente está em 23 agora, então não tem muito o que falar. Agora, eu ainda acho que o prefixado com juros é melhor que os prefixados de vencimento único, porque se a inflação te pregar algum susto, ou se a taxa disparar muito, acontecer alguma coisa, pelo menos você tem o cupom de juros em que você pode comprar mais dele mesmo, ou você pode comprar Tesouro IPCA, ou pode comprar agora o novo Tesouro Renda, né? Vamos ver como é que vai sair esse título novo. Amanhã, pessoal, terça-feira, tem um vídeo aí de mais de meia hora analisando no detalhe, vocês sabem, do meu jeito, que eu gosto de falar tudo mesmo, aquele folder de 35 intermináveis páginas que o Tesouro lançou sobre o Tesouro Renda Mais, tá? E aí, no caso do prefixado com juros, voltando então, eu acho que o cupom de juros te dá muita oportunidade, mesmo no prefixado. Já o prefixado principal, eu vejo como tendo bastante mais risco, porque você não tem as novas oportunidades. A nova oportunidade, por exemplo, surge lá uma taxa maravilhosa de 14%, a nova oportunidade requer dinheiro novo. Já no pré com juros, você tem a possibilidade, claro, não vai estar casado ali a data do recebimento do cupom com o dia em que aconteceu aquela taxa, mas você pode, por exemplo, aumentar a reserva de oportunidade. Então, enfim, é um título que te dá mais jogo, digamos assim, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Eu quis fazer uma mudança aí nesses vídeos de segunda-feira. Eu pretendo sempre focar numa coisinha um pouquinho um pouquinho diferente. Hoje eu foquei mais na parte histórica. Eu não sei se semana que vem eu vou focar em gráfico ou vou falar mais de repente da curva de Gauss. Eu vou vendo aí para a gente sempre mostrar aí alguma coisa diferente da parte estatística dos títulos para enriquecer o conhecimento de vocês, certo? Feliz 23 e excelentes investimentos para todo mundo. Muito obrigado.